Bom dia, bom dia, façam todos um excepcional dia, iniciando mais uma vez na presença do Senhor, a leitura da palavra. E hoje a gente segue firme aí na leitura de Isaías, um livro totalmente diferente da linhagem que nós vínhamos aí, que desde Jó, Salmos. Bom dia, gente, sejam bem-vindos conosco nessa leitura. Já pega a sua Bíblia aí, vamos ver o que você vai entender, o que você vai colocar em prática dessa leitura. Bom dia, Laiane, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Esperar o pessoal chegar por aí para a gente já começar. Hoje é um livro maravilhoso, assim como os demais, mas hoje nós vamos conhecer um dos profetas que veio na Terra e realmente fez a diferença. O profeta Isaías. Pessoal chegando aí, Alex. Bom dia, Alex. Seja bem-vindo. Bom dia, Alex. Denise entrando. Deixa eu admitir Denise aqui e a gente já começa. Tudo certo por aí, gente? Tudo bem, graças a Deus. Como é que tá o som? Bom, tá ótimo. Tá ótimo. Bom dia, Denise. Bom dia. Bom dia. Tudo certo? Alex. Bom dia. Bom dia. Vamos iniciar então. Quem faz oração aí pra gente? Eu posso fazer. Maravilha, pode começar. Vamos restar os olhos para nos conectar ainda mais com o Senhor. Agradecer, por mais um dia. Ser grato. Gratidão é uma das dádivas que o Pai espera da gente. Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, te agradecer, glorificar por mais um dia. Te entregar, ó Deus, este momento e clamar, Pai, em nome de Jesus, que o nosso amigo Espírito Santo esteja ainda mais presente neste momento, que ele venha tocar cada um, ó Deus, que aqui passar, que assistir posteriormente, ó Deus, e que todos, Senhor, venham entender a sua identidade em ti, ó Deus, para que não venha, ó Deus, ficar, como o Senhor falou naquela palavra, como burão morto, não ter valia diante daqueles que vivem a sua natureza, aqueles que não têm consciência, mas sabem, ó Deus, quem são diante de ti. Então, Pai, vem, desperta cada um que por aqui passar e nos alerta ainda mais, ó Deus, para estarmos firmes na Tua presença. Te entregamos este momento, ó Deus, nossos familiares, nossa casa. Te louvamos, Pai, te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Vamos então nessa, iniciar aí a leitura de Isaías, do capítulo 1. Laiane, coloca para mim, por favor. Estou colocando. Isaías do 1 ao 4, só para me fixar aqui. E vamos começar então. Esse livro, ele é um livro que, diferente dos que viemos aí, bom dia, Dijane, seja bem-vinda, que a linha que a gente vem falando aí, desde Jó, depois veio Salmos, Provérbios, Eclesiastes, por último Cantares. E agora nós iniciaremos os livros proféticos. E o primeiro profeta que aparece aí nessa linha é Isaías. Isaías, ele foi um grande homem. Ele foi o profeta que o seu estilo de vida era assim: Senhor, eis-me aqui. Deixa eu só fixar esse comentário. Eis-me aqui. Ele tinha uma sensibilidade muito grande ao ouvir a palavra do Senhor. E ousadia também para falar o que ele via, para anunciar o que era revelado para ele. Então ele viveu ali, ele era filho de Amós, só para a gente entender o contexto que ele viveu. Bom dia, seja bem-vindo. O reinado dele foi exercida a profecia durante o reinado lá em Judá. Lembra dos reis? Uzias, Jotão, Acás
E Ezequias, acaso nós sabemos que foi um dos piores reis que já houve aí, o que mais idolatrou oferendas, imagens, outros deuses. Então, o reinado dele foi e culminou dos piores. Ezequias foi um rei que tinha um coração brando na presença do Senhor. Então, entre eles, essa linhagem de rei de Judá era da linhagem de Davi. Lembra lá no Antigo Testamento o reinado, como que foi dividido depois que Salomão transgrediu, que virou as costas para o Senhor deu uma sentença, que o reino seria dividido. E por Davi ter sido um homem íntegro, que o coração, segundo o coração de Deus, o Senhor teve misericórdia e falou que deixaria uma lâmpada para a linhagem de Davi, por respeito e amor ao rei Davi. Não por merecimento, mas por respeito e amor a ele. Então, Judá, o rei, reinava apenas em uma tribo, que era Judá, a linhagem de Davi, porque o Senhor prometeu. E já as demais tribos, as 11, era reinada por outros reis que não eram dessa linhagem. Então, Isaías, ele entrou nesse contexto de idolatria. Ele foi chamado para o Senhor para ser o profeta da época. Ele olhou tudo aquilo, o Senhor foi revelando para ele. Estava tudo certo, o reinado, apesar de distante do Senhor, mas estava indo tudo bem. E o Senhor revelou para Isaías, através da conexão que ele tinha com ele, que aquele reinado seria destruído. Que aqui o povo de Israel seriam levados cativos como escravo na época. E ali, gente, era algo desafiador para falar, estava tudo certo. Escravo como? Eles estavam ali, usufruindo, os reis transgredindo. Mas o Senhor mandou a sua palavra. E o Senhor descreveu para Isaías exatamente, com riqueza de detalhes, como seria. O povo que ali estava, o rei que ali estava, seria destituído. E aquele povo seriam espalhado por toda a terra. E aquele povo seriam levados cativos para Babilônia e seriam mantidos como escravos durante mais de 400 anos. Imagina a responsabilidade desse homem, gente. Imagina aí. Hoje nós nos sentimos muitas vezes, eu estou constrangida, eu não sei, eu vou anunciar, o povo vai me criticar, e esse aqui, será que ele não estava sobre pena de morte? Anunciar algo tão desafiador, e ele anunciou. Nessa mesma época tinha outros profetas que nós iremos ler livros para frente, Oséias, Miqueias, cada um deles com um ministério, cada um deles com uma responsabilidade de exortar esse povo, de pregar que eles se arrependessem. Bom dia, seja bem-vinda, querida. De chamar esse povo ao arrependimento. Gente, ainda dá tempo, o Senhor está anunciando para vocês, arrependam os seus pecados. Mas o povo, eles eram um povo de coração muito duro, um povo eles falam assim, que não baixavam a sua cerviz, ou seja, eles não tinham humildade para ouvir, não queriam aprender. Então, Isaías foi um profeta que trouxe essa mensagem. E o que eu achei mais interessante, eu até anotei aqui para falar, o livro de Isaías, ele é considerado como a mini-bíblia. Por quê? Ele tem 66 capítulos. A Bíblia tem 66 livros, né? E ele é dividido em duas partes. Do 1 ao 39. É como se fosse o Antigo Testamento. Fala sobre a rebelião do povo, fala sobre o que eles fizeram, eles se rebelaram, como que eles eram, todas as suas impiedades cometidas. E a partir do 40 ao 66, fala sobre restauração, fala sobre perdão, porque o Senhor, Ele é misericordioso. Por mais que nós erramos, Lucas, bom dia, seja bem-vindo. Por mais que nós desviamos do caminho, assim como esse povo, que eles tinham um coração que não inclinava para o Senhor, né? O Senhor está sempre pronto para nos perdoar. Desde que nós voltamos a Ele, desde que nós suplicamos o seu perdão, voltamos na presença dEle, Ele nos perdoa. Assim como vai acontecer com esse povo. Nós vamos ver todo desenrolado, 66 livros, a riqueza de detalhe, como Ele passa essa mensagem. Hoje eu não vou ler o capítulo 1 completo, eu trago aqui um entendimento dele todo, mas se você tem a oportunidade aí, leia esse capítulo, acompanhe conosco aí os demais, vocês vão ver como que o Senhor
faz todo esse processo com o povo. E assim ele pode fazer na sua vida também, ele pode fazer na minha vida também. Apesar das nossas transgressões, apesar das nossas dificuldades em entender algo, ele está sempre pronto e nos exorta sempre ao nosso arrependimento, à nossa restauração. E aí, durante os outros capítulos, vou passar a palavra para o pessoal, vocês verão que depois de todo o sofrimento, depois de anos de rebelião, de prisão, o povo se arrepende. E nesse arrependimento existe a restauração desse povo. E só para finalizar, gente, esse profeta ele foi tão usado pelo Senhor que nessa segunda parte ele fala da restauração do povo, do 40 ao 66, como o Novo Testamento e salvação. Ele é o primeiro a falar sobre a vinda de Jesus, o rei messiânico, que viria para salvar esse povo, que viria para trazer a libertação. Então aqui nesses capítulos a gente começa a ver os primeiros sinais, que viria um rei aqui na terra, todo poderoso, que salvaria esse povo, que nos traria a oportunidade de nos livrar da lei e sermos salvos pela graça. Passo a palavra para vocês, gente. Rapaz, quando você lê a Bíblia rápido, é um entendimento muito superficial, mas quando você passa a meditar, é outra coisa. Eu comecei ontem, à medida que você está falando aqui, eu estou dando uma revisada. E está mexendo muito comigo. Você vê os primeiros capítulos que parece que é atual, né? Sim. Está parecendo que ele está falando para hoje. Essas profecias Vixe, sei lá. Aí eu vou fazer uma leitura aqui do 10 eu acho que é o 17, que mexeu comigo. Quem fala, né? Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução do nosso Deus. Aqui tem um contexto, geralmente é quando eles iam entrar no templo. Então, eram algumas instruções. E aí vem, olha só. Aqui também fala muito sobre a hipocrisia. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta ao Senhor. Para mim chega de holocausto de carneiro e de gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quanto lhe pediu, viessem à minha presença, quem lhe pediu que pusessem os pés nos meus átrios. Porém, ou parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Boas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar as suas reuniões ou assembleias cheias de iniquidade. Então, não adianta ir na presença de Deus com o coração sujo. Não vai. Ah, mas se eu erro, mas errou, pede perdão e continua a rota. Eu lembro, antes de me converter, eu tinha uma raiva de crente, mas por conta da hipocrisia. Os próximos a mim é aquela coisa, né? Na frente das pessoas se mostrava ser uma pessoa. Mas na hora de se mostrar como um cristão deve ser, não que não erra, que todos erram, mas ser humilde, sabe? Errou, pede perdão, então, não se mostrava. Então, a hipocrisia é que faz com que aqueles que precisam conhecer a Jesus se afastem daqueles que precisam levar Jesus. E eu sempre falava mal, abusava, tipo um Paulo, não chegava a agredir nada, mas brincava, abusava por conta dessas hipocrisias que eu não conseguia ver coerência. Tanto que em uma das religiões, porque eu jogava videogame, a vizinha ficava me ameaçando a falar com a pessoa que me instruía, porque eu ficava jogando videogame na rua. Como eu não gosto de viver sobre cobranças, principalmente de alguém que não tem coerência na vivência, eu peguei e me afastei. Então, o que está mexendo comigo é isso aqui. Eu falo sobre a incoerência. Não adianta você, diante do Senhor, mostrar que faz e acontece para Ele, mas quando, na verdade, você precisa fazer para Ele, que é cuidar do que Ele
nos ordenou ir de pregar o evangelho às pessoas, não consegue através das atitudes. E cadê? Então, é isso. O que esse aqui mexeu comigo foi em relação a isso. A gente tentar, ao máximo, ainda mais se conectando com o Senhor, que Ele vai, né, nos ensinando a nos lavar, a gente lavar o nosso ego, para estar mais próximo possível dele. E a gente próximo a Ele, conhecendo a nossa identidade, a gente vai, com certeza, fazer a vontade dele. Lembrando que essas pessoas que eu falei, geralmente, hoje eu tenho entendimento, é o quê? Pô, a gente se converte, levanta a mão, aceita o Senhor, mas não procura buscar, não procura estar próximo a Ele, não procura entender o que Ele quer para a gente, qual é o nosso chamado, o que a gente tem que fazer no Evangelho. E aí vive achando que ser cristão é só ir para a igreja 2 dias na semana. Não é só isso, é além disso. Então, vive só, infelizmente, um evangelho raso, bebendo da fonte de quem bebeu. Então fica muito superficial e não consegue entender Deus falando ao coração. E aí, infelizmente, é isso. Eu hoje entendo o evangelho dessa forma. Comunhão. Primeiramente, você se enche de Deus, é o que a gente faz aqui todo dia de manhã, se enche de Deus, para quando você estiver cheio, você derramar em quem precisa. E aí as coisas fluem bem mais leve. E vocês, Laiane, Denise, podem acrescentar? Tudo certo, Alex, maravilha. Denise também? Denise também, tudo certinho? Microfone. Tudo certo, Alex. Falando aí da repercussão aí, né? Quando você ainda não... Sobre a mudança, né, de religião. Esse dia mesmo tive uma experiência aqui, fazendo um estudo aqui, né? Eu estava acompanhada, né? As pessoas incomodam às vezes, né? Aí incomoda, a gente fica meio assim, mas é uma fase da gente, né? A gente tem que buscar a verdade mesmo. Entender, compreender a verdade. Mas tem pessoas que ainda não estão abertas a ouvir, né? Às vezes a gente fica um pouco desequilibrado, emocionando a gente cada situações assim. Mas é isso. Uhum. Porque falta também um entendimento, né? A bandeira, infelizmente, não salva. Quem salva é Cristo. E se cada um, todos das respectivas bandeiras se unissem em prol do Evangelho, evitaria isso. Tipo, eu lembro de um testemunho de um pastor de Itajaí, que ele falava que Itajaí era uma das cidades mais promíscuas do Brasil. Índice de AIDS estava alto, prostituição, tudo, Sodoma e Gomorra. E quando os pastores se reuniram para orar pela cidade, as coisas mudaram. Hoje Itajaí, eu acho que está entre a quarta maior economia do país. O Brasil todo está indo para lá. Você compra hoje um apartamento, depois de um ano, valorizou quase 100%. Por quê? A briga foi para o campo que precisa ser, que é o campo espiritual. Então os pastores se uniram, começaram a brigar, esqueceram o ego da bandeira religiosa. E sim, foi viver a verdade, viver em Cristo, orar por aqueles que estão perdidos. E as coisas começaram a mudar. Hoje é uma das cidades mais desejadas no país. É o Sul. E muitas profecias apontam que o avivamento no Brasil coletivo, que eu acredito no avivamento individual, vai iniciar do Sul. Por isso que eu digo, né, que Liz, eu tenho entendimento, Liz saiu de Minas, foi para o Sul, pegou um pouco disso para trazer aqui para a Bahia. É o Sul da Bahia que ela está, não sei não Então, para trazer isso, tem tudo a arquitetura de Deus por trás. E eu acredito muito nisso. Você tem algo mais a falar? Você entrar no 2? Não. Não? Pronto. E entrando no 2, o 6 fala um pouco, o 2,6, né?
sobre o que eu estava falando com relação à hipocrisia, né? Que aí vem o 6. Certamente abandonaste o teu povo, os descendentes de Jacó, porque eles se encheram de superstições dos povos do leste, praticaram adivinhações como os filisteus e fizeram acordos com pagãos. Então, o que acontece hoje? A gente deixa Deus para viver outros deuses que a gente já falou aqui, o Deus celular, o Deus trabalho, o Deus nosso ego. Então a gente vai se afastar para buscar outra coisa que aqui fala no 7. Sua terra está cheia de prata e ouro, teus tesouros são incontáveis, sua terra está cheia de cavalos, seus carros não têm fim. Sua terra está cheia de ídolos, eles se inclinam diante da obra de suas mãos, diante do que os seus deuses fizeram. Por isso, a humildade está abatida. Por que a humildade está abatida? Se afasta de Deus, perde a essência e não consegue entender. E aí, os olhos se inclinam para as coisas terrenas. Eu preciso ter, eu preciso ter, eu preciso ter. Quando, na verdade, a gente precisa ser. Quando nós somos, nós temos. Agora, quando você quer ter, você deixa de ser, perde sua essência. Quando você perde sua essência, você vai se afastar de Deus. Se afastando de Deus, vai vivendo um ciclo vicioso, que nem um zumbi. Então, isso aqui mexe muito comigo, porque eu era assim, eu queria ter. Vivia triste, um vazio dentro de mim muito grande, deprimido. Quando eu passei, entendi e procurei ser, entender a minha identidade no Senhor. Quando eu entendi, começo a buscar diariamente. E quando tenho a oportunidade, derramo naqueles que precisam, as coisas mudaram e muito. Então, gente, é isso. Vamos ficar atentos se de fato você quer ser e você quer ter aos deuses que a gente está cultuando, se Deus celular, Deus trabalho, e seja outro qual for. Porque às vezes a gente pensa só naqueles, né? Naquelas imagens e etc. Não. Os deuses estão mudando. Então vamos ficar atento para isso. A cada período, os deuses vão mudando e a gente passa a cultuar ainda mais por conta disso. Por perder a nossa identidade ou por focar naquilo que é necessário para a gente. Mas a ordem está invertida. E quando se inverte a ordem, a gente sai da nossa identidade, do nosso natural. Vocês podem acrescentar no 2 ou avançando no 3. Lucas até falou aqui, ó, temos que guardar os mandamentos no coração e praticá-lo diariamente. Isso mesmo. Tudo certo, gente. Tava ouvindo aqui e ajudando os meninos aqui que estão saindo para a escola. Tudo ok, maravilhosa a explicação. Vamos lá? Quem leu 3? Denise, você quer completar alguma coisa do 2, Denise? Tudo certinho? Então, vamos... Ok, Denise. Vamos para o 3. O 3, ele traz, né, em continuidade aí, o que já foi falado por Lorena, por Alex, é uma profecia, né, de julgamento contra o povo de Judá e de Jerusalém, devido à transgressão, pecado e desobediência do povo de Deus, devido a eles terem se corrompido, vinham se corrompendo o seu coração e transgredindo na presença de Deus. Então Deus usa do profeta para trazer essa profecia. E no verso 8 e 9 fala: Jerusalém está arrasada, a terra de Judá está em ruínas, pois com suas palavras e suas ações o povo desafia o Senhor e ofende a sua gloriosa presença. Eles não tratam os outros com igualdade e isso prova que estão errados. Pecam abertamente como os moradores de Sodoma, não procuram esconder os seus pecados. Ai deles, pois eles estão trazendo sobre si mesmos o castigo da sua própria maldade. Meu Deus. Então aqui o profeta traz uma profecia poderosa de castigo, de destruição, destituição das autoridades, dos reis. E traz aqui que as autoridades seriam destituídas e oprimidos os governantes de tal forma que o povo ficaria à mercê, né? Os seus líderes seriam destituídos e a vergonha recairia sobre o país, a calamidade. As mulheres e as crianças ficariam, né, sem
o amparo, e muitas outras coisas foram sendo faladas. Mas e a solução para isso? Para esse castigo que seria lançado sobre a terra? No verso 10. Felizes são as pessoas honestas, pois tudo dará certo para elas, e elas ficarão satisfeitas com aquilo que ganharem do seu trabalho. E mais à frente, na profecia, o profeta fala sobre o orgulho da nobreza das mulheres de Sião. São mulheres que se preocupavam em se enfeitar, em estar sempre trazendo, né, essa aparência atraente, de estar querendo se mostrar, só que era uma elite que corrompia e oprimia os pobres. E aqui o profeta trouxe graves consequências que recairiam sobre essa nação como resultado do pecado, que seria a fome, a guerra e o cativeiro. No verso 16 até o 26, fala sobre essas mulheres vaidosas de Jerusalém, mulheres que andam com o nariz para cima, que dão olhares atrevidos e caminham a passos curtos, fazendo barulhos com seus enfeites. Mulheres que outrora andavam vaidosas, se mostrando, o Senhor Deus diz: vou castigá-las, raparei a sua cabeça e as deixarei carecas, e as suas vestes ricas serão trocadas por panos de saco e cinzas, e chorarão por causa do luto. E essa profecia foi entregue. Bom dia, Alisson, seja bem-vindo. Nós estamos lendo aqui Isaías capítulo 3, e falando como a profecia que Deus mandou contra o povo de Israel, contra o povo de Sião e o povo de Jerusalém, pelo pecado, pela transgressão. E nesse capítulo, nos traz uma grande reflexão sobre os perigos da desobediência, de nós desprezarmos o Senhor, de nós se voltarmos contra Deus, contra a sua palavra. E isso nos mostra que todas essas ações, elas trazem graves consequências, não só a nós, mas infelizmente aqueles que estão ao nosso redor. Então o povo transgrediu, toda a nação foi chorar, sofrer, se lamentar. Mais à frente a gente vai ler pela transgressão desse povo. E hoje, esse capítulo 3, o livro de Isaías, nos traz um lembrete dessa necessidade de nós nos arrependermos, de nós voltarmos o nosso coração para Deus, para a vontade de Deus, para a sua palavra. Porque, gente, quando nós abandonamos a Deus, é um capítulo extenso que traz muita coisa. Bom dia, Silene Mendes. Estamos lendo Isaías, capítulo 3. E aqui nos fala, quando nós abandonamos a Deus, é claro que Ele se entristece quando saímos da sua presença. Mas nós devemos entender que é nós que precisamos do Senhor, que nós que dependemos dEle, porque o sofrimento virá sobre a nossa vida. E o Senhor, Ele é em si, Ele é autossuficiente, nós precisamos dEle a todo momento. Então, permanecer na presença de Deus não garante que nós vamos estar livres de todo sofrimento, que nós não vamos ter nada, que nada vai acontecer na nossa vida. Não é isso. Estar na presença de Deus garante que a sua poderosa presença, a sua poderosa mão vai estar do nosso lado em qualquer circunstância. Aqui, quando o povo se afastou da presença de Deus, quando eles transgrediram, viraram as costas para o Senhor afastou da nação. E ali permitiu que recaísse sobre eles um grande castigo, uma grande maldição, uma grande destruição, destituição dos seus líderes, vergonha para o povo, guerra, fome, morte, né, dos guerreiros, e as mulheres ficaram viúvas e os filhos ficaram órfãos, e aquela nação sofreu grande dano. Mais à frente nós vamos conhecer essa história. Mas aqui, nesse capítulo 3, a gente já traz esse entendimento de que bom é estarmos, quão precioso estarmos na presença de Deus, porque nós teremos a sua presença gloriosa, a sua mão poderosa em cada circunstância da nossa vida, em tudo que acontecer. O Senhor vai estar presente do nosso lado. Então, de tomarmos cuidado com a desobediência à sua palavra, de tomarmos cuidado com a arrogância, que aqui fala sobre isso, e de humilhar, né, aqueles que estão lá precisando de uma ajuda, e nós olharmos para esse, porque tudo aquilo que fizermos recairá sobre a nossa vida. E vocês?
citando sobre a desobediência. Ontem mesmo tinha saído, né? Aí apareceu um rapaz fazer a coletagem, reciclagem, fazer coleta, né? Aí ele passava, né, ia uma pessoa e outra, pedindo, né, um alimento. As pessoas que viravam as costas para ele. Aí fui conversar com ele, né? A gente estava falando o que aconteceu, né? Ele tinha uma vida muito boa, mas só que aí acabou que envolvendo, né, com coisas erradas e acabou levando ele para ir para ruas, né? E as ruas. Foi bem difícil, né? Conversar assim, com ele, porque eu vivo uma realidade, ele outra, né? Que é a dele é na rua, né? Levando tantos nãos na cara, né? Tanta rejeição, as pessoas viram as costas, não quer saber de ouvir, né? Às vezes precisava só desabafar, né? E acabou que a gente, dando aquela reflexão, né? A gente reflete a vida da gente, irmãos, por causa de um certo erro, a gente vai levando. E é o que ele falou. Eu errei, sim, mas... Ele falando, eu errei, mas só que estou pagando os meus erros. Mas só que eu vou dar a volta por cima, porque eu confio em Deus. Ele citando, falei, gente, foi incrível, mas só que às vezes a desobediência, às vezes os pais da gente falam alguma coisa, a gente acha que é mentira, que não é isso, não é aquilo, mas acaba que pagando, né? Cada experiências deles, né, vividas. É um alerta para todos nós, né? Ter essa obediência, né? Com os ensinamentos das pessoas mais velhas, né? Que eles vão passar esse entendimento, às vezes a gente deixa escapar e fazendo coisas desagradáveis, né? Então, foi bem interessante a história de vida dele, para muitos, né? Não tá passando por isso, nessa rejeição, principalmente das pessoas, né? Que você acha que vai te dar a mão e não te dá, né? Acaba... É isso, né? Tem mais coisa, mas é isso aí. A desobediência é um alerta. Uhum. Então você vê, o texto está abordando sobre isso, né? Sobre a desobediência, sobre a altivez, sobre essas questões. E aí você vem com um testemunho relacionado a esse contexto de uma pessoa que tinha, perdeu e hoje está sendo tratado. Eu creio muito que ele está passando por um tratamento para entender todo. Certamente, aí já é uma coisa minha. Se ele está passando por isso, provavelmente ele já desdenhou de muita gente que passou por situações nesse sentido. E agora está tendo a colheita, é normal, e o bom é que ele tem a consciência, né, que Deus vai estar tratando ele para ele restituir. Se ele estiver continuando com esse entendimento, com certeza, eu não tenho dúvida que a restituição virá. Agora, o texto que eu estava refletindo ali foi no 17, né, que diz que o Senhor vai parar a cabeça das mulheres de Sião. E aí, lembrando de Sansão, o ato de raspar a cabeça, pode dizer que é o quê? Perder, né? Ali está falando que eles estão muito, no contexto aqui de Isaías, eles estão ligados a muitas... estavam muito pomposos, etc, né? Então, raspando a cabeça vai tirar toda a dignidade. Porque, imagina, uma mulher com a cabeça raspada, né? Ela perde seu brilho. Então, é forte, é forte. E vamos atentar, né? Vamos atentar, lembrar sempre no princípio da semeadura e colheita, tudo que a gente faz, a gente vai colher, não tem para onde correr, não adianta dizer que Deus é culpado, que é isso, que é aquilo, porque é um princípio. Se você plantar um limão, você vai colher um limão, plantar uma melancia, se plantar erros, palavras negativas, vai colher, aí tudo vai depender do fruto, e a proporção, o tempo, tudo certinho. Então vamos ficar muito atento a isso, gente. Passamos ao 4. Sim. Lá então. Não, Denise, pode ir. O 4 fala aqui, né? Depois de um passado sombrio, né? E catastrófico, se entrega uma saída, né? De um rei escolhido por Deus, brotará um povo novo que será fiel à aliança, né? Com Deus. E aqui vamos à leitura aqui do capítulo 4. Nesse dia, 7 mulheres agarrarão um só homem, dizendo: nós mesmos nos sustentaremos, nós mesmas compraremos nossas roupas de você, só queremos o seu nome. Tire-nos dessa situação vergonhosa.
Nesse dia, o que Deus fizer fizer brotar será honra e glória, fruto da terra, motivo de orgulho e esplendor para os sobreviventes de Israel. Aqueles que tiverem ficado em Sião e os sobreviventes de Jerusalém serão chamados santos. Todos que estiverem marcados para permanecerem vivos em Jerusalém, quando Deus tiver lavado a sujeira das mulheres de Sião e limpado o sangue que foi derramado dentro de Jerusalém, com vento justiceiro e sopro abrasador, então Deus criará em toda a área do monte Sião e sobre toda a assembleia do povo uma nuvem de dia como fumaça brilhante e à noite um fogo chamejante, pois a glória de Deus será semelhante a uma cobertura sobre todas as coisas. Será uma tenda e proteger contra o calor do dia, um abrigo para a gente se esconder dos temporais e da chuva. Eu acredito que seja aqui no caso aqui a continuidade, né, dos outros capítulos aqui, né, das obediências, falou sobre as mulheres, né, que a cabeça raspada, né, e no meu entendimento foi bem pouquinho sobre esse capítulo aqui. Esse capítulo 4, Denise, você lendo aí, tem uma parte muito interessante que fala que e faz a gente refletir sobre uma mensagem de esperança, né, para o povo de Israel. Se esse povo se arrepender. Bom dia, Flávia, seja bem-vinda. Nós estamos aqui na leitura de Isaías capítulo 4. Que mesmo apesar, né, dos sofrimentos, das dificuldades que esse povo vinha enfrentando, no capítulo 4 ele traz essa mensagem de esperança, né, que o Senhor estará sempre guiando o povo, protegendo, que ele fala, né, que será a coluna de fogo e tudo, e traz para nós essa reflexão da importância desse arrependimento, de voltarmos o nosso coração para o Senhor, que apesar da infidelidade do povo, da desobediência, que fala que ainda que o homem seja infiel, seja errante, o Senhor permanece fiel. E traz aqui sobre o povo de Israel, né, que apesar de tudo que eles fizeram, tem uma mensagem de esperança, que o Senhor está pronto para ali atender aquele que arrepender, que abriu o seu coração, que voltar para o Senhor. Sobre a restauração do povo do Senhor, traz nesse capítulo. E é uma mensagem muito bonita de esperança para o povo, apesar de todas as ruínas, de tudo que eles vinham enfrentando, o Senhor fez essa promessa aí, que estaria com eles, guiando e protegendo o seu povo. E vocês? Então, a gente vê no 3, né, a profecia sobre... Vou me apegar ainda à questão dos cabelos. E aqui no 4, no primeiro, né, que diz: naquele dia, 7 mulheres agarrarão um homem e dirão: nós mesmas providenciaremos a nossa comida, as nossas roupas, apenas case conosco. E aqui eu estou me questionando, por que mulher? Raspar a cabeça da mulher. Agora, 7 mulheres para um homem. Porque, assim, a mulher gera. Então, uma geração precisa passar pelo ventre da mulher. E para isso, ela tem que estar alinhada. Aqui está falando de futuro, de propósito, de uma geração que foi escolhida pelo Senhor. Então, o ventre precisa estar limpo para com que venha, que o início do quadro, depois desse versículo, fala, né? O renovo do Senhor. Então, para o renovo do Senhor vir, as coisas têm que estar limpas. E vai iniciar onde? No ventre da mulher, onde ela vai gerar. Aí eu lembro de Jesus, de Maria, a Virgem, ela estava limpa, ela recebeu o Salvador. Então, a gente precisa, agora que não só a mulher, mas homem também, nós precisamos estar limpos diante do Senhor para levar. E se eu errar, pede perdão e segue a rota. Se a gente retroceder os livros aqui,
Quantas vezes o povo de Israel errou, mas quando mudava a rota, o Senhor perdoava e as coisas prosseguiam. Enquanto não mudava a rota, ou seja, não pedia perdão, as coisas continuavam a ir a arruinar. Mas à medida que eles mudavam a rota, as coisas mudavam, porque se humilhavam, pediam perdão, reconheciam o erro. Então, gente, é isso. Ventre limpo para que o renovo do Senhor chegue em nossas vidas e em nossas gerações. Tá bom? Vocês acrescentam algo mais? Tudo certo por aqui. Então, Tudo certinho. Laiane, Denise, tudo certo? Tudo. Então, gente, obrigado por mais um dia. Bom dia. Que o Senhor Jesus conceda um ótimo dia a cada um de nós. E amanhã estaremos aqui no mesmo horário para receber fonte de água viva. Tchau, tchau. Até amanhã. França Lafiel. Tudo acompanhando o despertamento. Deus abençoe a vocês. Amém. Verdade. Amém. Gratidão, gente. Todo que esteve aqui presente, que se dedicaram a estar aqui ouvindo um pouquinho mais da palavra, conhecendo aí mais um livro disruptível. Que o Senhor possa nos dar sabedoria para começar a colocar em prática aí na nossa vida. Foi um prazer estar com vocês. Façam um excelente dia. Bom Tchau, dia. gente. Bom dia. Bom dia.